Bom dia, caríssimos irmãos, amigos. Hoje queria falar com vocês sobre o primeiro capítulo do Evangelho que Kardec nos traz, que tem um título, Não vim destruir a lei, onde ele apresenta as três revelações: Moisés, Cristo, Jesus, e o Espiritismo. Então ele abre o capítulo com a citação de Mateus, que eu vou ler para vocês. Jesus disse: não pense que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Não vim destruí-los, mas vim para dar cumprimento às leis de Deus. Em verdade, eu digo a vocês que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja totalmente cumprido. Então, a primeira revelação, que é Moisés, como eu falei, Kardec nos ensina que há a existência de duas partes distintas em suas leis. A lei de Deus, que foi promulgada a ele, no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Portanto, segundo essa lei diz, nos falta, e nos transmite o respeito à lei humana, que é apropriada aos costumes e ao caráter do povo da época, além de ser modificada e de modificar com o tempo. De acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, todas as outras leis criadas por Moisés para conter um povo turbulento, indisciplinado, sem muita moral, sem muito amor, no qual ele tinha que combater os abusos, os preconceitos que foram adquiridos pelas características do momento. O Evangelho nos mostra, nos diz que a autoridade do homem precisa apropriar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar naquela época. É isso que o Evangelho mais ou menos nos mostra em uma das suas passagens, Então o medo, de ser punido, tinha que ser mostrado como umas leis, rígidas, apropriadas à época. Portanto, as leis humanas eram adequadas a um povo, há mais de 1000 anos atrás, não é isso? Então era característica daquele povo. Como eu falei, isso muda de tempo em tempo. Aí nós trazemos, Jesus, a segunda revelação. E como foi dito acima, falei com vocês logo, ele não veio destruir a lei, e sim cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la. Já em relação às leis de Moisés, ele as modificou profundamente, tanto na subsistência como na forma. Os 2 primeiros mandamentos de Moisés referem-se a Deus, já os outros falam do próximo, do nosso próximo. Jesus nos falou aos seus apóstolos os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, Jesus auxiliou o desenvolvimento moral e a justiça divina, enviando-nos, nos mandando para ficar entre nós espíritos superiores, com o objetivo somente de despertar a humanidade, que ainda possuía e ainda possuímos dificuldades em aprender as leis de Deus, em ter fé, em ter discernimento, em tirar um pouquinho a preguiça, ler um pouquinho, estudar mais, estar mais próximo de Deus, seja em qualquer religião, meus caríssimos. E ainda, a grandeza da missão de Jesus é demonstrar por meio de seus ensinos a sua vivência no amor e na sabedoria. Nada de agressão, nada de violência. Essa foi a grande decepção no momento, quando Jesus aqui esteve, porque nós queríamos, uma pessoa, um ser humano que viesse com espada, com gritos, com exército, para derrubar todos aqueles reis, aqueles exércitos que aqui tinham, Mas ao contrário, é amor, resignação, resiliência, humildade e transparência naquilo que o Pai, o nosso Pai, que era o Pai dele e que ele nos emprestou. Porque
vocês se recordarem quando ele está na cruz, ele pede perdão por nós. E a oração que ele ensina aos apóstolos, né, que nós rezamos até hoje, o Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que está aí no céu. Nesse momento ele já nos empresta, nos doa, nos dá o Pai que era dele, a nós todos, não é isso? Então, o que ele quis dizer com a frase, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido. Jesus fala da necessidade do cumprimento da lei divina na terra, com toda a pureza, com todas as aplicações, né, e sabedoria. Aplicações de quê? Tudo que ele trazia do plano espiritual, tudo que ele trazia para nos doar com amor de coração, sem nos cobrar um centavo sequer. Somente o quê? Amor. E nós o pregamos na cruz, né? Nós o trocamos por Barrabás. Além disso, ele nos ensinou também que a verdadeira vida não se encontra aqui na terra. Por isso, em outros capítulos, ele fala, né, que a morada dele não é aqui. O reino de Deus não é desse mundo, né? Então, ele tem o exemplo da moeda, né? Quando eles provocam Jesus sobre os impostos. Ele pede a moeda e fala, o que está cunhado na moeda? Era César, né? Então, ele fala, dê a César o que é de César e a Deus, ao meu Pai, o que é do meu Pai. Simplesmente assim, né? Então, a terra hoje é um lugar em que a lei é necessária pela nossa evolução, né? Evolução moral, intelectual, física, né? E nunca se esquecer que a verdadeira vida é no reino de Deus. Espiritismo, a terceira revelação. A doutrina espírita é a nova ciência que permite ao homem melhor entendimento a respeito das naturezas espirituais, da forma de se portar, da forma de viver, da forma de pensar, pois temos a necessidade do próximo. Ninguém se basta sozinho nessa vida. Hoje está aí a nossa experiência, né? Que nós brasileiros às vezes nunca pensamos em passar por isso. Então, tenhamos mais fé, mais otimismo, né? Mais perseverança, insistência naquilo que desejamos para nós. Eis o momento de reflexão, o momento de entender essas três revelações, não é? Moisés, uma lei enérgica, né? Jesus, o amor, o carinho, o respeito, o perdão, né? E depois o Consolador prometido, o Espiritismo, né? Que nunca irá nos abandonar, pois veio como a doutrina para nos ensinar que a vida espiritual, o contato com o mundo espiritual se faz necessário, porque é de lá que viemos e lá voltaremos, a nossa pátria de origem. Então, espero ter passado a vocês alguma coisa, né? Um pouquinho do que a gente não sabe quase nada, mas um pouquinho que Deus nos permite no estudo, no entendimento, passar a vocês. Que Jesus nos abençoe, nos dê um lindo dia, mas lembremos que nós somos parte desse dia. E se o dia é lindo, cabe somente a nós fazer que ele seja lindo, pelas nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos. Vamos pensar com coração, com disciplina e nunca esquecer do amor. Sem o amor não existe fé, não existe caridade, não existe nada. Amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é a pessoa mais próxima de ti? Sou eu mesmo, né? Então, vamos pensar assim. Eu não dou nada a ninguém se eu não tenho. Se eu não tenho amor por mim, eu não posso amar o meu próximo. Então, vamos pensar nisso. Vamos refletir sobre isso nesse momento que estamos passando, no momento que nós temos a nossa doutrina, o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz de Deus esteja sempre entre nós. Que assim seja.